Se você estivesse numa sala de aula e o professor fizesse uma pergunta, olha, eu gostaria que alguém me respondesse qual é o maior problema que o mundo enfrenta. Eu acredito que alguém caminharia nessa direção. Professor, eu acredito que o maior problema que o mundo enfrenta é a fome. Aí o professor diria, por quê? Justifique sua resposta. Olha, professor, eu li no relatório de 2019 da ONU que 47 milhões e 700 mil pessoas padecerão fome na América Latina. E mais ainda, professor, esse relatório consta que até 2030, 67 milhões de pessoas padecerão fome na América Latina e Caribe. Por isso que eu acho que o maior problema da humanidade é a fome, porque ela está mais acentuada nesses países, mas a fome é uma realidade do mundo em geral. Bom, mas outro poderia dizer, não, professor, não acho que é a fome, eu acho que o maior problema do mundo que a humanidade enfrenta hoje é o coronavírus, porque o coronavírus ele está atuando no mundo todo. Não há um país onde esse vírus não chegou, não há um país onde esse vírus não ceifou vidas. Este vírus fechou empresas, quebrou a economia de vários países, para não falar de todos os países em geral. Então, para mim, o coronavírus é o maior problema que o mundo enfrenta hoje. Mas suponhamos que você, que é um cristão, conhece as Escrituras, o que você responderia? Eu responderia da seguinte forma, professor, o maior problema da humanidade é o pecado. O professor perguntaria por quê? Porque o pecado é uma dívida que todo ser humano tem com Deus. É uma dívida. É uma dívida impagável. E por isso o ser humano precisa clamar a Deus por perdão. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, está escrito da seguinte forma: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Então, tudo que o aluno A ou o aluno B falou está ligado ao pecado. A fome, o coronavírus, estão todos ligados ao pecado. O maior problema da humanidade é o pecado. Então, é uma dívida impagável e o ser humano, a pessoa, precisa do perdão de Deus. E somente em Cristo ela pode ser perdoada. Somente Cristo pode perdoar. Somente Cristo pode resolver este problema para ela. Feliz é a pessoa que tem este problema resolvido, mas infeliz é a pessoa que morre levando essa dívida para o outro lado da vida. Infeliz é esta pessoa. Então temos uma dívida e essa dívida é impagável. E temos que fazer? Pedir a Deus perdão. E quem pode perdoar? Somente Jesus. Mas somente aquele que reconhece que é pecador, somente aquele que crê que Jesus pode perdoar o seu pecado, é perdoado. Somente aquele que confessa os seus pecados pode receber este perdão. É uma dívida impagável, somente Deus pode resolver este problema, e infeliz é uma pessoa que morre com este problema, e feliz é a pessoa que tem este problema resolvido. Se Jesus perdoou você, meu amigo, você é a pessoa mais feliz do mundo. Você pode até morrer de coronavírus, e num ato bem extremo, você pode até morrer de fome, mas
o seu problema maior foi resolvido, porque o pecado define o destino de uma pessoa. O pecado perdoado define a eternidade com Deus, e o pecado não perdoado define uma vida, nem sei se podemos chamar isso de vida, né? Define uma existência longe de Deus, e a palavra de Deus chama de inferno. Portanto, o maior problema da humanidade é o pecado. Mas, já que nós estamos falando em perdão, nós precisamos entender que há dois tipos de perdão. Existe o perdão judicial, que somente Jesus pode dar. O perdão judicial está somente com Cristo. Por mais piedosa seja uma pessoa, por mais dedicada esta pessoa seja com Deus, por mais, digamos, caridosa essa pessoa seja, jamais ela pode interceder judicialmente a Deus e perdoar esta pessoa. Se te ensinam que existem santos que podem perdoar você, estão te enganando. Somente Jesus pode perdoar. É uma dívida que somente Deus pode perdoar. É uma dívida que somente Deus pode apagar do caderno de devedor. Somente Deus pode riscar o seu nome deste caderno de devedor, mais ninguém. Mas além do perdão judicial, esse versículo também fala do perdão parental, que os teólogos chamam de perdão parental. O perdão parental é porque somos irmãos, e todos nós erramos um com o outro, todos nós ofendemos um ao outro, todos nós devemos alguma coisa ao outro. E Jesus aqui nesta oração nos ensina que, além de pedirmos o perdão judicial de Deus, nós também devemos perdoar aqueles que também nos ofendem, aqueles que também nos devem. Veja bem, eu não perdoo alguém. Jesus não está dizendo que você perdoando alguém, Deus te perdoa. Na verdade, você perdoa porque você tem uma alma regenerada, uma alma redimida. Você perdoa não para ser perdoado. Você perdoa porque você já foi perdoado. E a ação do amor perdoador de Deus está no seu coração. É por isso que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem desta forma. E eu te pergunto, eu te faço mais uma pergunta. Você já foi perdoado por Deus? Se foi, você é muito feliz. Não importa a casa onde você mora, o que você come. Não importa se você tem dinheiro ou não. O que importa é se você foi perdoado. Você foi perdoado, você é feliz. Mas você ainda não foi perdoado. Clame a Deus. Você é devedor a Deus. E você precisa do perdão de Deus. E somente Cristo pode te perdoar. Pense nisso. Não morra de forma alguma. Não vá para a outra existência levando essa dívida. Peça perdão a Deus. Creia em Jesus Cristo como o mediador, o único mediador entre Deus e o homem. Somente Ele pode perdoar. Somente Ele pode apagar a sua dívida que você tem com Deus. Então, o pecado é o maior problema do homem. Resolvido isto, resolveu todos os demais problemas. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.